Olá pessoal, retornamos então para finalizar a nossa revisão do conteúdo do quarto bimestre, estudando agora a determinação analítica das imagens nas lentes. Na aula anterior, esse já é o segundo encontro assíncrono dessa semana, né? No encontro anterior, nós fizemos a construção gráfica das imagens e pudemos, através do desenho, saber as características da imagem. Se é real, se é virtual, a natureza dela, a orientação, se é direita ou invertida, se é maior ou se é menor também o tamanho foi previsto. Tudo isso que você pode deduzir através das construções gráficas, você também pode prever através de cálculos, desde que, claro, sejam dadas algumas informações. Por exemplo, a partir da distância focal da lente e da distância do objeto à lente, nós podemos calcular a posição da imagem, a natureza, a orientação, o tamanho. Isso é possível graças às equações de Gauss e da ampliação. Carl Friedrich Gauss, através de relações geométricas, semelhança de triângulos e alguma simplificação que ele fez, que no momento não vem ao caso, que tem a ver com aquelas condições de nitidez de Gauss, das quais um dia nós falamos, ele chegou às equações com as quais nós vamos trabalhar hoje. O importante é que você conheça o significado dos elementos, saiba lidar com os sinais e tenha alguma habilidade com a matemática básica. Operações com frações, faça as contas, enfim, com cuidado. E isso a gente só vai ter segurança, né, através de muitos exercícios. Escolhemos, então, 2 exercícios agora, um para a lente convergente e outro para a lente divergente. Mais alguns exercícios serão trabalhados na aula síncrona da semana de 23 de novembro, não a perca. E mais ainda, é claro, nas atividades que vão ser propostas. Assim você tem todas as condições para ficar bem informado a respeito daquilo que precisa saber sobre as lentes. Vamos lá então? Determinação analítica das imagens. Então não é determinação gráfica. Analítica significa cálculos através de operações com frações, através de relações entre os elementos das lentes. Essas relações são apresentadas no slide seguinte. Chamam-se equações de Gauss e da ampliação. Se uma lente convergente, por exemplo, de distância focal f, tiver um objeto de altura O a uma distância p da lente, a imagem, neste caso, em que nós colocamos o objeto além do ponto antiprincipal, é real, invertida e menor. Lembra? O raio que incide paralelamente ao eixo desvia-se na direção do foco, o raio que incide na direção do centro óptico da lente não sofre desvio. Aqui, na intersecção dos raios emergentes, situa-se a imagem, que pode ser aquela imagem formada no negativo da máquina fotográfica, ou que vai gerar o arquivo de imagem na câmera do seu celular, a imagem que vai ser, enfim, projetada na retina, no fundo do olho. Máquina fotográfica, olho humano são algumas das situações em que esse tipo de imagem se forma. Naturalmente, no caso do olho, produzida pelo cristalino, que é uma lente biconvexa natural convergente que nós todos temos. Gauss, então, demonstrou que, se P for a distância do objeto à lente, e P' for a distância da imagem à lente, e O for a distância, F for a distância focal, O a altura do objeto e a altura da imagem, valem essas relações. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a ampliação, também conhecida como aumento linear transversal, grandeza que se representa pela letra A, que se define como a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, e que vai nos dizer, portanto, quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, por semelhança de triângulos. Esses triângulos que estou apontando aqui, pode-se demonstrar, né? I está para O, assim como P' está para P. Base está para base, assim como altura está para altura. Mas não se preocupe com a dedução. E o sinal de menos é justamente para reforçar que, nesse caso, a imagem é invertida.
Caso a imagem fosse virtual, ela seria direita, nós já vimos, daí o P' daria negativo, e menos com menos dá mais. Quer dizer, até com relação ao sinal, o Gauss foi cuidadoso. Para que essas equações valham, use F positivo para a lente convergente e F negativo para a divergente, não esqueça. P' positivo combinará com imagem real, P' negativo, imagem virtual. O sinal da ampliação e o sinal da altura da imagem serão positivos para a imagem direita e serão negativos para a imagem invertida. Repare que nada se fala a respeito do sinal de P, nada se fala a respeito do sinal de O. P e O são, a princípio, assumidos como positivos. Talvez em algum momento, caso você se prepare para as escolas militares, IMITA, alguém te fale o P é negativo quando o objeto for virtual. Só que o objeto virtual não vai aparecer na maioria dos vestibulares. É só em certos vestibulares específicos que esse sinistro elemento do objeto virtual costuma aparecer. E o O também seria negativo se eu tivesse um objeto invertido. Não é uma coisa assim natural, espontânea, não é comum que se cobre esse tipo de coisa. Então esqueça a possibilidade do O ser negativo, mas saiba muito bem o sinal do F, do P', do A e do I, como você acabou de ver. Ok? Vamos ver então 2 exercícios escolhidos estrategicamente para que você possa, com uma quantidade mínima, se preparar para tudo que pode aparecer. Um deles vai ser sobre a lente divergente e o outro vai ser sobre a lente convergente. E mais você terá nas atividades e, não perca, na aula síncrona. Ok? Vamos lá então. O primeiro exercício de hoje. Uma árvore de 10 metros de altura é vista através de uma lente divergente cuja distância focal tem módulo de 2 metros, posicionada a 3 metros de distância da lente. Determine a altura da imagem. 10 metros de altura é a altura da árvore, que nesse caso funciona como objeto. É aquilo que chamamos há pouco de O. O vale 10 metros. A distância focal é de 2 metros em módulo, mas a lente é divergente, então o F tem que ser negativo. Nunca espere que o problema lhe dê o sinal. É sua a responsabilidade nesse sentido. A árvore está a 3 metros da lente, então P vale 3. Qual é a altura da imagem? É o I que eu quero calcular. Ok? Se você está bem lembrado dos desenhos do encontro anterior, o último que nós vimos foi o desenho da imagem na lente divergente, não é? Lembra quais eram as características da imagem? Menor, direita e virtual, como no espelho convexo. Então eu espero para I um valor menor do que 10 metros. Vamos ver com que altura a árvore aparece aos olhos desse observador. Se você é míope e usa óculos, portanto, repare que os seus óculos fornecem também imagens assim, menores do que o objeto, porque isso é próprio das lentes divergentes. Nós vamos então confirmar isso através do cálculo. A primeira atitude é você relacionar os dados. O que você tem? Você tem o O, tem o F, tem o P, e o que você quer? Você quer o I. Se você tentar calcular o I pela fórmula do I direto, você vai sentir falta do P'. Você tem o O e tem o P, mas você não tem o P'. Então use primeiro a equação de Gauss, já que você tem F, para calcular P'. E depois entre na fórmula da ampliação. Ok? Eu recomendo que nesse momento você faça uma pausa na gravação, tente resolver sozinho e logo em seguida retorne para conferir. Ok? Pausou? Conferiu os dados? Anotou? Então você poderá daqui a pouco voltar e ver como é que se resolve isso. Tudo bem? Então, esperando que você já tenha retornado, quanto você achou? Vamos conferir? Então, nós já relacionamos os dados do problema. O vale 10, F vale menos 2, P vale 3, e é o que queremos saber. A recomendação era de entrar primeiro na equação de Gauss. Uma facada é igual a uma paulada, mais uma pauladinha. Por isso, 1 sobre F, que é menos 2, é igual a 1 sobre P, que vale 3 no caso, mais 1 sobre P'. Mais dividido por menos dá menos, não é assim que a professora da 8ª série ensinou? Então, menos meio. 1/3 vem para o primeiro membro, fica menos 1/3, igual a 1 sobre P'. Mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes menos 1 dá menos 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes menos 1 dá menos 2. Divide por baixo, multiplica por cima. Igual a 1 sobre P'.
Menos 3 menos 2 dá menos 5. Menos 5 sextos igual a 1 sobre P', invertendo dos dois lados, P' igual a menos 6 quintos, ou seja, menos 1,2 metros. O P' deu negativo, isso quer dizer que a imagem é virtual. Isso te surpreende? Não, você sabia, a lente é divergente. Me divirto no Natal, como no espelho convexo, na lente divergente a imagem é menor, direita e virtual, por isso que o P' deu negativo. Mas a pergunta era a altura da imagem, então lembrar que I o Paraná perdeu, I sobre O igual a menos P' sobre P. I você não conhece, O vale 10, igual a menos P' é menos 1,2, aqui tem dois menos, né? Um menos é o da própria fórmula e o outro é o do P', que já é negativo. Eu não posso ignorar isto, sobre P, que vale 3. Não é? Passo 10 multiplicando, 10 vezes 1,2 dá 12, dividido por 3 dá 4. Menos com menos mais. 4 que é menor do que 10. Menor, direita e virtual. Na lente divergente a imagem é menor, direita e virtual. Confirmado. Tranquilo? Então, lente divergente serve para quê, professor? Lente divergente serve para você usar quando você não quer imagens ampliadas, quando você quer corrigir a miopia, claro, por uma razão que não é viável comentar agora, mas que nós vimos na aula de olho humano. Por que o olho do míope? Por que a miopia é corrigida com lentes divergentes? Tá? Então, a lente divergente tem essa característica, formar sempre imagens menores, direitas virtuais. Já a lente convergente, que é dos meus óculos aqui, é uma verdadeira lente de aumento. Essa amplia quando eu coloco os objetos perto. Né? Muito de longe, ela pode até inverter as imagens, como também vimos nos desenhos da aula anterior. E a lente convergente também serve para projetor de slides, projetor de cinemas, para produzir ampliação e com imagens reais, para fazer xerox com ampliação. Eu não havia comentado isso, mas é uma possibilidade. Tá? Enfim, são 5 tipos de imagens que você tem na lente convergente. Nós vimos na aula anterior. Mas eu, como já lhe disse, não gosto de fazer desenho, não tenho facilidade para isso, gosto de fazer contas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver agora um exercício em que lidaremos com uma lente convergente sem ficarmos reféns do desenho. Esse foi o exercício que acabamos de resolver. Então, o segundo exercício de hoje, agora sobre a lente convergente. As equações estão aqui do lado e os sinais também, para facilitar a nossa vida, para que a gente não esqueça. Tá? Deseja-se projetar um slide de 5 centímetros de altura. Isso é a altura do slide. O slide é o objeto. Então, o O é que vai valer 5. Veja, já estou relacionando os dados da questão. Colocado a uma distância de 40 centímetros de uma lente. Distância do objeto à lente é o P, 40 centímetros. De modo a produzir uma imagem de 20 centímetros de altura. Então, I igual a 20. Calcule a distância focal dessa lente. Lembre-se que essa lente tem que ser convergente. Por quê, professor? Porque somente lentes convergentes produzem imagens reais. E a imagem tem que ser real. Por quê? Porque ela tem que ser projetada. Imagem virtual não se projeta. Então são sutilezas nem sempre escancaradas no enunciado. E se a imagem é real, ela é invertida. Lembra dos desenhos da última aula? Por isso esse I não vai ser 20, como eu coloquei aqui. Esse 20 eu copiei do enunciado. Para efeito de cálculo, eu tenho de respeitar o sinal I é negativo para a imagem invertida. Essa imagem é invertida porque ela precisa ser real. Então o caminho agora é o contrário de antes. Você tem o I, tem o O e tem o P. Calcule o P' pela fórmula da ampliação, cuidado com o sinal, e depois entre na equação de Gauss. Nesse momento eu sugiro que você faça uma pausa, tente fazer sozinho e depois dê continuidade à exibição e veja como que é feito o problema, veja se bate com o que você fez. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver se você acertou. Aqui vem o problema resolvido. O vale 5, a altura do slide, P 40, a distância do slide é a lente, e a imagem, então, embora sendo dada como 20, vai entrar na fórmula como menos 20. E o F é o que eu quero. I sobre O igual a menos P' sobre P. I vale, então, menos 20, a imagem deve ser invertida, o P vale 5. Então a ampliação acaba dando menos 4. E esse menos, então, é
porque nós sabemos que a imagem é real e, sendo real, ela deve ser invertida. Entenda esse menos 4 como a imagem que vai ser vista na tela é 4 vezes maior que o objeto, mas é invertida. Essa ampliação vale menos P' sobre P, e vale menos 4. Então, menos com menos mais, P' igual 4P, e como P vale 40, P' vai dar 160. Repare que o P' deu positivo, portanto a imagem é real. Tinha de ser real para ser projetável. Na equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre F igual a 1 sobre P. P vale 40 foi dado, e o P' acabei de encontrar 160. MMC de 40 e 160 é 160. 160 dividido por 40 dá 4. 160 dividido por 160 dá 1. 4 mais 1, 5 sobre 160. Mas isto é 1 sobre F. Invertendo os dois lados, fica F igual a 160 sobre 5, então 32 centímetros. Beleza? Minha querida aluna, meu querido aluno, eu estaria enganando vocês se não dissesse que isso que você acabou de ver é extremamente importante. É o que há de mais importante em ótica, em termos de vestibular. Tá? Ou cai lentes ou cai espelhos. Espelhos que eu falo, os esféricos, embora os planos também possam aparecer. E as equações dos espelhos esféricos, eu espero que você lembre, são as mesmas com as quais nós acabamos de trabalhar. Ok? Quando eu tinha a tua idade, meu prazer era ir para casa e ver exercícios sobre isso. E eu ficava lá, claro, não a tarde inteira, eu tive infância. No final da tarde eu ia lá, bater na minha bolinha, lá no campo do Ipiranga, perto da Avenida Água Verde, Rua Chile. Tá? Já não existe mais, a confraria do Ipiranga ainda existe. Ia lá no mesmo campinho, que era um terreno da prefeitura, empinar pipa, era já crescido, né, para fazer coisas que hoje em dia se diz é coisa de criança. Mas até hoje eu tenho prazer nessas coisas. Mas eu também tinha prazer em fazer exercícios. Reservava uma parte da aula, uma parte do dia, para resolver exercícios de matemática e de física. Eu espero que você adquira esse gosto também, porque isso é saudável, faz bem para a nossa cabeça, é confortável para nós, porque com as ferramentas da matemática nós conseguimos, através da física, desvendar os mistérios da natureza. Não é legal isso? Está exagerando, professor. Não, no fundo, eu estou sendo sincero. É muito legal estudar, e sei que muitos de vocês concordam comigo. Alguns até concordam, mas não se sentem muito motivados a saírem da zona de conforto. É uma dificuldade que a gente tem de vencer. E não há nada que a gente não consiga nessa vida com persistência, com exercício. Feito. Então, em breve você terá ainda a aula gravada, a aula ao vivo, é claro, e terá a provinha de recuperação, né? Alguns de vocês talvez tenham de fazê-la. Aqui vocês foram, nesses encontros, orientados para isso. Obrigado pela sua atenção. Nós vamos nos ver de novo na aula ao vivo. Espero que você esteja presente. E depois, nas 2 semanas seguintes, o foco vai ser a revisão anual. Daí vamos rever a matéria do ano inteiro, de maneira, claro, objetiva. E isso será possível graças ao poder de síntese do seu professor e também à sua colaboração. Rever a matéria inteira em uma semana, professor. Os aspectos mais importantes, pelo menos. Não duvide disso. Somos capazes. Yes, we can, diria Barack Obama. Feito. Forte abraço, pessoal. Até breve.